Muito bem, meus irmãos, eu gostaria que vocês aí, por gentileza, tomassem o texto de Romanos, capítulo 11. Romanos 11, nós vamos ler do verso 33 ao 36. Enquanto o irmão nos ajuda ali na projeção, e você abre a tua Bíblia aí, queria lembrar que amanhã nós vamos retomar o nosso curso de teologia. Vamos estudar nesses próximos dias os livros poéticos, começando com Jó. Lembrando também que na quinta-feira nós estamos estudando de forma expositiva a carta de Paulo aos Colossenses. Já estamos no versículo 9. Então você aí que quer aprender aí a carta aos Colossenses, venha estudar conosco, tá bom? Muito bem, vamos lá. Romanos capítulo 11, verso 33, está escrito assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Edgar. Não, tá bom, aqui. Eu vou lembrar dessa vez. Vamos orar. Senhor, nós nos rendemos, Senhor, diante do texto que nos leva a uma compreensão pequena, mas esplêndida de quem o Senhor é e de quem nós somos. Quem pode informar o Senhor de alguma coisa? Quem pode aconselhar o Senhor acerca de como nos salvar ou como deve ser adorado? Quem pode alinhar a inteligência com a tua inteligência, a tua soberania, ser inescrutável, Senhor, ao mesmo tempo que nos abate, nos eleva, ao mesmo tempo que nos mostra quem somos, nos dá alegria de pertencer a um Deus que não pode ser esquadrinhado, explicado. Obrigado pela tua graça e bondade em tudo o que faz. Nos ajuda, Senhor, na medida da tua vontade e da tua misericórdia, conhecer o Senhor, Pai. O que nós precisamos, Senhor, é, a partir da tua palavra que é inspirada, chegar à conclusão que nós não podemos conhecê-lo, mas somos totalmente conhecidos pelo Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui então diante de um texto que a volta e meia eu me encontro enroscado nele, vamos dizer assim, pela beleza, pela profundidade e por tudo que envolve, tudo que está amarrado, atrelado a esse texto aqui. Ele é um texto de forma poeticamente analisando, ele é esplêndido, mas mais do que a poesia, a revelação de Deus aqui deve nos levar a um espanto. E é sobre isso que eu queria, junto com os irmãos nessa manhã, com o auxílio do Espírito de Deus, nos ajudar a entender, à medida do Espírito Santo, a revelação dele, entender quem Deus é e que nós somos. E é evidente que o resultado de tudo isso é um abatimento e até uma humilhação. Aquilo que nós chamamos na história da teologia de inteligência humilhada. Mas é evidente que Deus não nos humilha para nos abater, mas nos humilha para que possamos entender de fato que nós somos dele. Portanto, inteligência humilhada aqui não é um abatimento, um lançamento no esquecimento, mas mostrar que nós só somos o que somos a partir da inteligência de Deus. E a minha primeira tarefa aqui com os irmãos é, de uma forma bem panorâmica, trazer algumas informações de como o texto de Romanos ele foi produzido. Porque todo texto ele tem o seu pano de fundo histórico. Todo texto ele não é produzido por acaso, há uma necessidade. E nós temos aí pelo menos 3 motivos que Paulo escreve Romanos. O primeiro é que havia uma intriga na igreja de Roma entre os irmãos de cultura grega, romana, greco-romana, e os irmãos de cultura judaica. E havia uma disputa cultural. Tanto que, quando nós tomamos o texto do capítulo 1 ao capítulo 3,
nós vemos lá o apóstolo trabalhando, né, a questão de que todos são pecadores. O pecado não é questão de cultura, o pecado é questão de natureza. Tanto que o capítulo 1 ele trabalha o pecado dos gentios. Gentio é todo aquele que não tem cultura judaica. E ele vai mostrar lá quais são os pecados prediletos da cultura daquele que não é judeu. E é evidente que quando ele está trabalhando no capítulo 1, o pecado do gentio, há uma plateia aplaudindo Paulo. É isso aí, Paulo, essa gente de fato só serve para ser combustível do fogo do inferno, essa gente não presta mesmo. Só que depois que Paulo termina de argumentar a manifestação, a prática do pecado do gentio, ele se vira para a plateia judaica e começa a mostrar que vocês pecam com a lei. E aí você tem uma maravilhosa conclusão lógica: judeu pecou, gentio pecou. Qual é a conclusão? Todos pecaram. Romanos 3, 23. Então o apóstolo Paulo, ele é um camarada da lógica, ele é um camarada que sabe convencer a partir de argumentos lógicos. Romanos 3, 23, você tem uma conclusão lógica, como se fosse uma matemática: 1 mais 1 igual a 2, A mais B igual a B, judeu pecou, gentil pecou, todos pecaram. Ou seja, há uma universalidade do pecado, não há quem esteja isento do pecado. Pecado não é uma questão cultural, pecado é uma questão de natureza. Então esse texto ele surge para resolver isso. Um outro problema que Romanos ele combate, ou ele se levanta para defender, é a salvação pelas obras. Só há um jeito de ser salvo, e a ideia da justificação pela fé é um mote teológico em Romanos. Esse é o segundo assunto: combater os falsos ensinos, ratificando que a salvação é pela fé, a justificação pela fé. E por fim, em Romanos você tem um apelo missionário. Paulo está vindo da sua terceira viagem missionária em direção à Judéia, e ele tem a intenção de chegar à Espanha, porque Espanha é um lugar que ainda até então o evangelho não havia sido anunciado. Então ele escreve essa carta a caminho de Jerusalém, para que os irmãos em Roma, Espanha e Jerusalém, Roma está no meio, ou entre esses dois lugares. Então ele faz um pedido: ora, eu preciso chegar até a Roma, até a Espanha, vocês estão no caminho, eu não conheço vocês, eu dou uma paradinha aí, a gente comunica alguns dons, e vocês pagam a minha passagem para eu chegar até a Espanha. E você lembra do argumento dele, talvez não associe, Romanos 10, todos têm que ouvir o evangelho, mas como vão ouvir se não há quem pregue? Como que vai pregar se ninguém envia? Como se dissesse: ó, eu quero ir, vocês têm condições, me envia que eu prego. Romanos 10. Então você tem esses três argumentos aí. Uma outra questão importante é que esse texto que nós lemos aqui, Romanos capítulo 11, verso 33 ao 36, ele é comumente conhecido como doxologia. E é possível que na sua Bíblia tenha aí alguma coisa em negrito, que não é um texto original. Esse é um trabalho feito pelas editoras, pelas sociedades bíblicas, não é? E tá alguma coisa aí, ou doxologia, ou hino de louvor, alguma coisa assim. Essa palavra doxologia, ela significa na língua grega opinião. Só que a opinião, ela é mais usada no campo da filosofia. Em teologia, doxologia significa louvor, significa elogio. Então aqui, o Paulo, ele está concluindo todo o seu argumento teológico com uma doxologia, com um louvor. E aí você tem algumas opiniões que é importante também nós deixar claro aqui. Há um grupo de irmãos, estudantes da Bíblia, que entende que esse louvor, essa doxologia, se refere aos capítulos 9 ao 11. E aí então Paulo, ele coroa, ele coloca cereja no bolo com esse hino. E aí esses irmãos, eles dizem que a doxologia, o conteúdo dela, dizer que a profundidade da riqueza de Deus, ela é impossível de ser entendida, porque do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo fica frustrado com o futuro da salvação de Israel. A salvação de Israel está nos arcanos de Deus, e de fato, os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, são capítulos complicadíssimos.
São capítulos que há muita divergência. Então há quem diga que, porque Paulo não consegue entender, apesar de escrever a partir da revelação, então ele fala, ele canta, ele compõe esse hino, demonstrando que é impossível. Ó, a profundidade da riqueza de Deus, quem pode entender o papel de Israel? Mas há quem diga que essa doxologia, ela não diz respeito apenas ao verso 9, 10 e 11, mas ela é uma doxologia, ela é um louvor de todo o livro de Romanos, porque de 1 a 11, o apóstolo Paulo, ele expõe todo aspecto da salvação, ponto por ponto. Como eu comecei falando aqui com os irmãos, o capítulo 1, 2 e 3, ele expõe a situação de todos nós, de toda a humanidade, todos nós pecamos, e em seguida ele começa a demonstrar, provando por meio das escrituras, como Deus salvou o pior, ou todos os pecadores, ou aqueles que ele resolveu salvar. Então Romanos 1 ao 11, ele passou para a história da igreja como o maior, o mais profundo documento teológico da igreja. Então você percebe que, por conta de uma necessidade de intriga entre irmãos de cultura diferente, por conta de um problema sobre a salvação, que alguns entendiam que a salvação era por meio das obras, e Paulo então, ele ratifica que a salvação, ela é uma justificação pela fé, e não pelas obras, e o apoio missionário, e ele argumentando sobre tudo isso, nasce um dos maiores, ou o maior, documento teológico, do qual, quando nós temos algum domínio sobre Romanos, nós aprendemos tudo sobre a nossa fé. Então é evidente que a melhor possibilidade, e é a que eu comungo, é que essa doxologia, ela não diz respeito apenas aos capítulos 9 a 11, mas a todo o texto. Por exemplo, Efésios 1:9 vai dizer que o mistério da salvação, ela estava oculto até Cristo aparecer. Efésios 1:9 está escrito: nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Colossenses também, verso 2, 3, está escrito assim: nele. E o nele aqui é um pronome que se refere ao sujeito da oração que está sendo tratado em Colossenses, que é Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então você percebe que é muito mais coerente biblicamente apreender, tomar o texto de Romanos e essa doxologia como se trabalhando, coroando tudo aquilo que o apóstolo Paulo trabalhou em Romanos 1 ao 11. Então, Romanos 1 ao 11 é uma análise profunda que o Espírito Santo entregou para a igreja. Sem esse texto, nós ficaríamos na ignorância de muitos aspectos importantes da nossa fé. E a fé que nós temos em Cristo não é um suicídio intelectual, muito pelo contrário. Se há algo que Deus nos exorta a todo tempo, por meio das escrituras e seus escritores, é que nós precisamos melhorar a nossa capacidade de reflexão, a nossa fé. Acabou ou nunca deveria existir aquele conceito pejorativo, popular, de que crente é gentinha que perdeu a capacidade intelectual. Muito pelo contrário, se há algo que a igreja, por ter natureza didática, deve fazer o tempo todo, é fomentar a capacidade de reflexão acerca da sua e da minha fé. Então, sem esse documento, nós ficaríamos às escuras em relação à nossa fé. A profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus estão ligados a Jesus Cristo, percebe? Jesus Cristo, sabedoria de Deus. Jesus Cristo que conhece as obras de Deus para salvar o pecador, tanto o gentio quanto o judeu. Logo, a doxologia é mais apropriada do capítulo 1 ao capítulo 11. Muito bem.
E de forma muito ligeira, antes de eu fazer uma exposição do texto aqui, eu elenquei aqui alguns assuntos que foi vindo à minha mente, como numa tempestade de ideias, eu fui colocando aqui. Então o que Hebreus ele trabalha? O texto de Hebreus ele trabalha o poder do Evangelho. Ora, qual cultura pode vencer o poder do Evangelho? Nenhuma. O Evangelho ele penetra em qualquer cultura, em qualquer época e transforma. Então o Evangelho é o poder de Deus, Romanos 1. O Evangelho também, ele trabalha a questão da justificação. A palavra justificação é um termo forense, é um termo usado nos fóruns. Então Paulo toma a questão jurídica e aplica como Deus, ele processou, né, um modo humano de dizer, como é que Deus nos justificou, nos declarou justos por meio da fé. No texto também nós aprendemos sobre a universalidade do pecado. Gentios e judeus pecaram, logo, todos pecaram. Então, pecado não é uma coisa, um estado ou um procedimento de vida que você aprende quando nasceu. Pecado é uma herança natural. Pecado é uma questão de informação genética. Pecado não é o que você faz depois que nasceu. Pecado já está a informação na genética. Quando o espermatozoide, o óvulo encontra e tem ali um potencial humano ou uma pessoa, você já tem as potencialidades para pecar. Pecado é questão de natureza. O que você vai fazer é escolher uma modalidade. Eu costumo dizer que eu peco como um carapicuibano porque eu nasci em Carapicuíba. Se eu fosse um londrino, eu pecaria como um londrino. Percebe? Então não é questão de natureza, de cultura, é questão de natureza. E é isso que ele trabalha, todos pecaram. E aí o texto também trabalha a justificação pela fé. A esperança, o que é a esperança em Paulo? Em texto de Romanos, esperança não é esperar. E porque esperar é uma coisa que traz angústia. Quando você diz espera alguma coisa, o tempo não passa. Eu lembro que meu pai dizia, se você fizer isso no final do ano, você vai ganhar alguma coisa. O tempo não passava, o Natal não chegava nunca, porque quem espera alguma coisa, o tempo não passa, se arrasta. Esperança é a disposição de experimentar e vivenciar aquilo que foi prometido na potencialidade. Então esperança é antecipar alguns benefícios daquilo que ainda virá. Esperança é a ideia da segurança que nós temos na salvação. Paulo também trabalha a liberdade que o Evangelho nos trouxe. Nós somos livres em Cristo. É evidente que a liberdade aqui não é plena, porque nós não temos maturidade para a plenitude da liberdade. A liberdade ela é assistida. E quem nos assiste é a graça de Deus, que nos priva de cometer erros maiores, se não fossem os limites da graça. Então, liberdade não é você fazer tudo o que quer, mas fazer tudo que é possível por meio da graça, para que Deus nos torne dignos daquilo que Ele nos ensina. Também nós aprendemos a vida no Espírito. E aí a eleição de Israel, que é o capítulo 9, 10 e 11. É evidente que aqui eu não estou fazendo um resumo, uma estrutura, disposição de Romanos. Eu só lembrando de algumas coisas. Depois que ele trabalha essas questões de uma forma profunda, ele não tendo mais argumento. E olha aqui, Paulo é um cidadão cosmopolita. O camarada, ele domina a filosofia grega, ele é um cidadão romano e ele é um rabino judeu. Não falta palavras para Paulo, não falta argumento. E quando nós chegamos nesse texto, ele, por não ter mais argumento, ele explode em adoração. E aí eu já antecipo aquilo que eu vou concluir, mostrando que teologia deve levar necessariamente à adoração. Teologia sem adoração é ciência fria, mas adoração sem teologia é emocionalismo. Então você percebe que há um casamento aí, e é por aqui que eu quero trabalhar com os irmãos. Então, depois dessa exposição de Romanos, capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo, então, ele insere, é como se fosse uma coroa, a cereja do bolo, é esse texto que nós lemos aqui. Depois de todo o argumento, ele explode em adoração. Ó, profundidade da riqueza, do conhecimento, da sabedoria de Deus. Muito bem. Feito aí esse panorama, pavimentando aí algumas coisas, vamos então ao texto. O verso 33, nós temos aí 3 exclamações sobre o plano sábio de Deus.
Então, quando você lê o texto, você não pode esquecer que você está diante de uma poesia. E a poesia, a Bíblia, tem toda uma métrica que nós chamamos de paralelismo, que é toda uma informação importante para a gente conhecer o texto. E aí, então, eu vou, de alguma maneira, trabalhando aqui. Então, o verso 33, você tem 3 exclamações. A exclamação é um espanto diante daquilo que está sendo dito. Quando o autor, o poeta, ele põe todo o seu vigor intelectual, toda a sua emoção, para tentar potencializar aquilo que ele está vendo como esplêndido. Mas é claro que na poesia tem os limites do intelecto, da capacidade humana, porque a ideia de Paulo é nos levar a entender que, embora haja uma aplicação, ele se derrama, ele coloca tudo que ele pode aqui, mas é mostrar que não importa o tamanho do seu êxtase de júbilo diante de Deus, é mais ainda. Então é claro que a beleza, ela não pode nos enganar, nos seduzir, para dizer que Deus é só isso. Não, é muito mais. Então vamos aí às 3 primeiras exclamações. A primeira é essa: ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Então a primeira coisa que nós vemos aí é que ele começa o texto com uma expressão, com uma interjeição, ó. E essa palavrinha que aparece aí, ela é uma exclamação emocionada, que no texto ela vai dar um sabor, um vigor de êxtase a toda a gramática que vai surgir, não só essa linha, mas em toda a canção, em toda a doxologia, no texto completo. Então quando ele começa o hino, e aí é bom dizer também que nós não temos a música, temos a letra. Alguns já musicalizaram, mas a música mesmo nós perdemos, a letra está aqui, várias versões vão surgindo. Então essa palavrinha ó, ela é uma exclamação que vai dar esse sabor, esse vigor poético, que vai adjetivando, dando além da qualidade, uma certa musicalidade para que mexa com os nossos sentidos. Ó, profundidade da riqueza, do conhecimento, ou seja, o conhecimento de Deus é rico, e não só o conhecimento de Deus é rico, a sabedoria de Deus é rica. Essa primeira linha, então, ela mostra que Paulo está estimulado. Paulo está cheio de uma adrenalina que transcende o tempo, para que ele talvez quisesse explicar o que ele sentiu, o que ele está sentindo diante da revelação de Deus, desde o capítulo 1. O que ele está dizendo que, embora o texto de Romanos é algo espetacular, é algo que nos tira das trevas, da ignorância, é algo que nos chacoalha em todos os âmbitos do intelecto, da razão, da emoção. Tudo isso comparado com Deus é ínfimo, porque Deus é divinamente inesgotável. Percebe que até a expressão divinamente inesgotável, ela é uma redundância, porque se é divino é inesgotável, se é inesgotável é divino. Mas essas palavras vão sendo usadas para tentar demonstrar que os artifícios da poesia humana é para nos mostrar o quanto Deus ele é inconhecível, incompreensível. E aí então a outra palavra, depois dessa interjeição de espanto e admiração, é profundidade. E é lógico que a palavra profundidade, ela está sendo empregada de maneira metafórica, porque profundidade é uma medida humana, profundidade é um referencial humano. Quando você fala de profundidade, necessariamente você tem que ter um limite, ainda que essa profundidade ela seja a abissal, como é os oceanos. É tão profundo que nós não conseguimos compreender tudo que está lá. Então é evidente que a palavra profundidade é um esforço humano para que nós tenhamos um pouco de compreensão daquilo que Deus ele representa. Profundidade é uma maneira metafórica, uma vez que profundidade é uma medida humana. E em seguida ele usa que essa profundidade ela é rica, profundidade da riqueza, ou a riqueza é profunda.
E também essa ideia de riqueza, ela também tem que ser lida na poesia, na doxologia, como algo metafórico. Porque riqueza também é um padrão humano. Riqueza é uma medida. Riqueza é um meio de aferir um padrão humano. Em Deus não há meios de medir nada. Ele só é. Ele só é. Ele nunca deixa de ser e nunca será. Porque aquele que deixou de ser ou aquele que será é um ser que está em mudança. E Deus não muda. Ele só é, só é, só é, só é, só é. Então, toda base, toda informação humana é apenas uma referência. E a referência nos leva à explosão de adoração. Imagine se nós pudéssemos então compreender de fato e de verdade quem é Deus. Então é evidente que ó profundidade e ó riqueza são meios humanos para nos levar um pouco de compreensão daquilo que Deus é. Profundidade e riqueza são conceitos humanos que usamos para traçar um paralelo na intenção de interagir com a natureza divina. É impossível saber quem Deus é. É impossível esgotar aquilo que Deus é. Então tudo que nós aprendemos na Bíblia é por aproximação. É como se Deus estivesse se abaixando para falar na nossa linguagem, para nós compreendermos. Porque na linguagem de Deus, só Deus entende. Então você percebe que o seu argumento não consegue colocar Deus na parede. Você percebe que Deus não pode ser colocado num laboratório e ser investigado, porque Ele é inesgotável. E além dessa primeira, são 3 exclamações, a segunda exclamação é: quão insondáveis são os seus juízos. E a palavra juízo aqui, ela também tem uma conotação jurídica. O texto, quando Paulo exclama quão insondáveis são os seus juízos, o quão aí, ele está combinando num paralelo poético com ó e quão. Essa ideia de quão insondáveis são os seus juízos, é uma ideia de que Deus é o juiz. A palavra que aparece aqui, ela também é uma palavra do meio jurídico. Só que não é uma palavra jurídica da demanda, da disputa jurídica. É uma ideia de execução. É uma ideia que Deus executa o que Ele decidiu executar, e não há quem possa sondar, não há quem possa inquiri-lo acerca do juízo que Ele estabeleceu. Quão insondáveis são os seus juízos. Quando numa demanda jurídica você se acha prejudicado, porque de alguma maneira os meandros da lei foram feridos, quando os meandros da lei ela não foi de fato aplicada de maneira correta, você pode recorrer a uma outra instância. O que Paulo está dizendo é que quando Deus executa o que quer executar, não há quem possa sondar os seus juízos, porque Ele faz o que quer, na hora que quer, quando quer, porque o seu caráter santo combina com as suas ações santas. Quem pode sondar, quem pode inquirir o que Deus faz é uma execução de caráter irrevogável. A terceira exclamação, e termina essa primeira parte, é: inescrutáveis os seus caminhos. O caminho aqui também tem uma questão técnica, teológica, escriturística bastante importante. Caminho se refere aos meios que Deus usou para salvar. Porque é claro que, quando você começa a ler Romanos, ele vai colocar todo mundo numa mesma condição. Todos aqui, judeus e gentios, todo ser humano que já viveram, que vivem e que vão viver na mesma condição, pecadores, debaixo da ira de Deus. E Deus decidiu tomar um caminho para salvar. Ele decidiu que o seu filho se tornasse homem para morrer pelos meus pecados. Qual é o caminho da salvação? É um caminho que não pode ser explicado. Essa é a outra exclamação. Inescrutáveis os seus caminhos, porque Deus resolveu salvar pela loucura da cruz, resolveu salvar pela loucura da cruz, porque decidiu fazê-lo.
Não foi você que orientou Deus a fazer assim. Então a primeira linha, essas 3 exclamações. No segundo momento, nós temos aí 3 perguntas retóricas. Pergunta retórica é uma pergunta que não precisa ser respondida. A resposta está implícita. Lembra aquela pergunta que alguém fazia e você não tinha como responder porque ela já está lá? Mais uma vez, né, não tenho como escapar dos exemplos da minha infância. Meu pai dizia: foi você que fez isso, moleque? Ele já sabia, né? Só baixava a cabeça que já sabia. Foi eu. Precisa responder? Não precisa. Aliás, o meu constrangimento já dizia que era eu. Aliás, o olhar dele, você fez alguma coisa, né? Não precisa nem perguntar. O olhar retórico, olha só que descobri agora. O olhar do meu pai é um olhar retórico. Pronto. Então você tem aqui, né, depois dessas 3 exclamações, 3 perguntas retóricas, que aí Paulo está convidando cada um de nós a respondê-las. E se você for capaz, responda aí. Vamos a elas. Primeira: quem conheceu a mente do Senhor? O silêncio deve ser eloquente. Sabe aquela expressão? Que silêncio ensurdecedor. É isso. Quem conheceu a mente do Senhor? Foi você? Você conheceu a mente do Senhor? Levanta aí a mão. Eu conheço a mente do Senhor. Aliás, me vem aqui à mente de que tem gente que fala com Deus todo dia na hora do café, como se Deus fosse alguma coisa barata que está todo dia à disposição. A presença de Deus é santa, é sagrada. Tanto que Paulo, lá em 2 Coríntios, ele diz assim, eu tive uma experiência com Deus há 14 anos, e não quis falar, para que a minha pregação não se pautasse na minha experiência, mas na pregação da palavra. O apóstolo Paulo foi levado ao 3º céu, há 14 anos, não falou nada para ninguém. Tem gente que fala com Deus todo dia no café da manhã, como se Deus fosse seu office boy. Perdeu a consciência de que Deus não pode ser escrutinado. Então a primeira pergunta: quem conheceu a mente do Senhor? A segunda: quem foi seu conselheiro? Foi você que aconselhou Deus? Você que chamou Deus e disse assim: ô Deus, vem cá, vou te dar um conselho aí, faz desse jeito aqui, não faz do outro não. Lembra que nós estamos falando, e aqui daqui a pouco eu vou tentar amarrar essa coisa toda aqui na salvação. Quem aconselhou Deus? Quem aconselhou Deus? A terceira: quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Ora, foi você que ofereceu alguma coisa para Deus, para que depois ele pudesse recompensar? Eu acho que não. Um grande homem de Deus, chamado Agostinho, o Agostinho de Hipona, ou para muitos, Santo Agostinho, ele disse assim: damo-vos mais do que pedis. Isso ele falando para Deus, né? Numa oração: damos-vos mais do que pedis, para que sejais nosso devedor. Aí ele se constrange: mas quem é que possui coisa alguma que já não seja vós? Percebe? A gente acha que dá alguma coisa para Deus, fala: agora você me deve, hein? E ele conclui constrangido nas suas confissões: mas o que eu tenha dado, o que eu tenha tido, que já não é do Senhor, logo tudo é do Senhor. Então como é que você quer colocar Deus na parede exigindo isso ou aquilo? Como é que nós queremos inquirir Deus em alguma coisa? Como é que nós queremos ensinar como Deus deve fazer isso ou aquilo? Porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? É óbvio que você não pode dar nada para Deus para depois fazer alguma coisa para ser salvo pelas obras. É evidente que a lógica não fecha. É antilógico isso. Obviamente que a resposta às 3 perguntas é um eloquente ninguém. E ninguém aqui não está no campo da humanidade, mas o ninguém aqui está no campo dos seres angelicais, anjos e demônios. Ninguém. Quem pode explicar alguma coisa para Deus? Quem pode aconselhá-lo? Quem? Jamais. Ninguém, em absoluto. O Jonas Madureira, um grande homem de Deus, um grande referencial também para o nosso tempo,
no seu livro que trata sobre a inteligência humilhada, ele diz assim: quanta arrogância! Acreditamos que podemos elaborar profundas proposições teológicas sobre Deus, quando na verdade ignoramos a nós mesmos. Ainda que tenhamos algum acesso ao nosso coração, permaneceremos ignorantes quanto a nós mesmos, enquanto não nos submetemos à revelação que Deus tem a nosso respeito. Mesmo assim, diante dessa grande desvantagem, há momentos em que consciente ou inconscientemente, ainda acreditamos que podemos, com propriedade, falar sobre Deus. Ledo engano, lépida arrogância, quem por si só conhecerá Deus e a si mesmo de modo adequado? O argumento todo dele é que você não conhece nem você mesmo. O que você conhece de você é o que Deus contou de você. Por isso que a Bíblia, ela é o espelho, ela vai falando quem você é, e você vai aprendendo de você a partir dela. Você conhece você quando você conhece a Bíblia, ou seja, Deus está contando quem você é, porque nem você conhece você mesmo. E a gente quer entender Deus. Então, o que nós podemos concluir até aqui é que Deus é absolutamente desconhecido. Deus, ele é eternamente desconhecido, enquanto nós somos completamente conhecidos. E é claro que à medida que nós vamos conhecendo, porque Ele se revela, nós vamos nos humanizando. Vai surgindo em nós uma alegria jubilosa, porque nós estamos conhecendo o sumo bem, porque nós estamos num caminho de revelação daquele que graciosamente está escondido por tudo que é e representa, vai mostrando a tua face por meio de Jesus Cristo. Um homem chamado Wittgenstein, um filósofo, ele disse o seguinte: sobre aquilo que não se pode falar, devemos nos calar. E ele tem alguma razão, não nas Escrituras. Nós não devemos falar sobre Deus em absoluto, mas é muito bom conversar com um irmão que ele já conheceu algum aspecto de Deus. Ele fala com entusiasmo, lágrima nos olhos, paixão na alma e disposição. Ele fala como se Deus fosse quase materializado, com uma paixão. Então é claro que eu não posso falar de todos os atributos eternos de Deus, mas ainda que uma gota do oceano da graça me seja revelada de Deus, já causa um espetáculo eterno nas minhas emoções. Eu estou conhecendo o Criador. Essa é a proposta do Evangelho. E por fim, então, nós precisamos aí para o último texto, né, dessa composição, que é o verso 36. Então o verso 33 são 3 exclamações, 34, 35, 3 perguntas retóricas, e aí ele arremata o poema, aí ele arremata a doxologia, uma declaração sobre a supremacia de Deus. Então imagine ele fazendo 3 declarações emocionadas, depois 3 perguntas, e agora então ele arremata, mostrando a supremacia de Deus. A supremacia significa que ninguém está em posição de exigir alguma coisa de Deus. O que é algo supremo? É algo que não tem igual, é a última instância. Supremacia é a ideia de que nada está sobre, mas tudo sob. Supremacia é a ideia de que todos se calam diante do Supremo. Se alguém procurar saber mais de Deus do que Deus decidiu se revelar, será esmagado pelo resplendor que ofusca a nossa luz intelectual. Não há conhecimento que se possa levantar diante de Deus e disputar com Ele. Qualquer um que se levantar em disputa será massacrado pela luz eterna, pelo eterno, por aquele que é indimensionavelmente incompreensível. E aí, o texto conclui da seguinte maneira: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória. E essa palavra glória, ela também é fenomenal, porque tudo que o Evangelho nos convoca a fazer e a viver é para a glória de Deus. Se essa
doutrina da glória de Deus, ela nos escapar, ela não for compreendida, a conclusão lógica é que Deus é o ser mais ensimesmado que existe. Deus é um ser mesquinho, Deus é um ser egoísta, que quer tudo para Ele e não sobra nada para nós. Tudo que nós fazemos é para a glória dEle, e nós então somos capachos desse Deus ensimesmado, porque Ele quer tudo para Ele. Quer comais, quer bebais, façais para a glória do Senhor. Viva a sua vida profissional, acadêmica, familiar, para a glória de Deus. Não sobra nada para mim. Então nós precisamos de alguma maneira, pelo menos de forma introdutória, apontar para o que é glória de Deus. Glória, ela é sinônimo de perfeição. Só pode exigir a glória para si aquele que é perfeito. Se ele é perfeito, ele é digno de ser imitado. Ora, por que eu não faço nada para a minha glória? Eu não deveria fazer nada para a minha glória, porque eu não sou digno de imitação, porque há uma série de defasagem em mim, que não pode me pautar ou me postular no campo da glória. A glória, ela se limita a um ser perfeito. A glória é um aspecto ou um atributo da natureza de quem é perfeito. Glória significa que nada lhe falta. Então, se ele diz que é para a glória dele, não significa que a sua ação, a sua vida, seja lá o que você faça para a glória dele, não tem benefícios para Deus, porque Deus não pode ser beneficiado, porque ele já é completo. Então é evidente que quando Deus estabelece algo ou tudo para a sua glória, não tem a ver para que haja um aumento da sua personalidade, mas haja um melhoramento da minha. Porque quando eu faço para a glória de Deus, eu estou imitando em busca do perfeito. Então é claro, quando Ele me ensina a comer, a descansar, a me relacionar para a glória dEle, Ele está colocando um padrão que nos humaniza. O que nós fazemos para a glória de Deus não tem a ver com Ele, tem a ver comigo. Quanto mais glória de Deus, mais ser humano eu sou. Porque o Evangelho não é proposta de divinização do ser humano, é uma proposta de humanização. Porque Deus só há um. E quando uma turma, um grupo de anjos quiseram ser, ou um quis ser igual a Deus, se transformou em demônios. Então o orgulho transforma anjos em demônios. E no paraíso, antes de Gênesis 3, nós vivíamos imergido à glória de Deus. Tudo era perfeito. Por conta do pecado, houve o rompimento da comunhão. E agora nós perdemos a perspectiva da glória de Deus. Tudo para nós é acinzentado, deformado, caótico. E a proposta do Evangelho é nos levar para a glória de Deus, de glória em glória, para quê? Na glória dele nós nos tornamos aquilo que deveríamos ser. Então é claro que tudo que foi tratado aqui em Romanos, do verso 1 ao 11, e essa explosão no louvor de Paulo, ele conclui: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória. Ele é o padrão de perfeição. Ele é o padrão de perfeição. E Paulo, sem argumento, mas ele diz amém. E ele se cala. E aí começa uma outra etapa do livro. Mas antes de nós concluirmos aqui, eu já estou caminhando para a conclusão, o que Paulo está, de fato, nos levando à reflexão, é o meio que Deus nos salvou. E quando ele começa a trabalhar desde o capítulo 1, o modus operandi da graça de Deus, isso vai nos tornando, de certa maneira, incrédulos da graça de Deus. Porque, inclusive, o apóstolo Paulo sai da pena dele e diz que Deus nos salva pela loucura da cruz. Se você fosse convidado para orientar Deus a salvar o pecador, você elaboraria um plano mirabolante, um plano espetacular do seu ponto de vista, e usaria outros caminhos.
E quando você toma o texto, o evangelho em si, o texto mostra que Deus resolveu salvar pecadores como você e como eu, por meio do escândalo da cruz. É por isso que Isaías 53, o texto começa dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Quem acredita num negócio desse? Quem pode acreditar que Deus resolveu te salvar pela loucura da cruz? Quem pode convencer o outro de que é salvo por um judeu que nasceu há 2000 anos na Palestina, que você nunca foi lá? Quem pode acreditar de que você é culpado por um crime que Adão cometeu? Quem pode acreditar numa pregação, numa mensagem, na qual eu sou culpado porque o Adão desobedeceu lá no Éden e foi expulso? Quem pode acreditar que Deus não nos abandonou a sua própria ira e fez com que o seu filho encarnasse? Aliás, quem pode acreditar que Deus é um, mas são 3 pessoas? Desculpem aqui, né, o meu exemplo, que talvez não seja os mais republicanos, mas eu não tenho nenhum problema. Um sujeito da MPB que já não está mais entre nós, ele numa poesia ele diz: quem me dera uma única vez acreditar que Deus é 3. Ele é um profano, ele é um debochador, mas ele tem razão. Quem me dera intelectualmente acreditar que um Deus é 3. Isso é uma loucura do ponto de vista lógico. Quem pode acreditar numa coisa dessa? E quando o Salvador inaugurou a sua história como humano, ele veio por meio de uma virgem. Quem pode acreditar que uma virgem deu à luz? Quem pode acreditar que esse homem, que é o nosso Salvador, é 100% homem e 100% Deus? Quem pode conceber no seu intelecto, na sua razão, na sua influência iluminista, no mundo em que a razão, a iluminação da mente, ela prevalece em detrimento da fé? Quem poderia receber o evangelho na sua revelação? Quem poderia acreditar que domingo após domingo, dia após dia, em toda a história, pregadores do evangelho ocupam uma tribuna para gritar a plenos pulmões que o Filho de Deus se encarnou por meio de uma virgem para salvar pecadores e levá-los para a eternidade? Quem poderia acreditar que ele foi pendurado numa cruz, mas ao 3º dia ele venceu a morte? Quem poderia acreditar que ele, ao ressuscitar, teve um corpo transformado, que transcende a materialidade, atravessa os obstáculos materiais? Quem poderia acreditar num discurso em que ele ascendeu ao céu e prometeu voltar e nos levar para ele por toda a eternidade, dando-nos uma natureza semelhante à dele? Ninguém. A lógica não cabe aqui. E então Paulo, argumentando tudo isso, ele explode em adoração e canta: ó profundidade da riqueza, do conhecimento, da sabedoria de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? Pois dele, por ele são todas as coisas. A ele a glória. Amém. Não foi você que ensinou Deus a salvar. Não foi você que inventou o evangelho. Se fosse você, você inventaria uma coisinha mais bonitinha, mais legalzinha. E a glória de Deus, ela também tem um viés espetacular, porque o texto vai mostrando um só exagero da minha parte. Exagero ruim, evidente. O texto mostra quão decrépitos o pecado nos tornou.
você não peca tudo que pode. Você tem muito mais potencial para pecar aí. Por isso que, quando nós estudamos antropologia bíblica, a gente aprende a não surpreender em nada do que o ser humano faz. Ele tem potencial maligno para fazer muito mais. Você não peca tudo que pode, tem uma graça que nos protege, inclusive. É o texto de Jó, quando Deus baixa o muro, Satanás não enxerga, ele usa esse potencial. Mas a glória também, ela está no ponto essencial de que esse pecador que está debaixo da ira de Deus, que tem esses potenciais, ele é eleito por Deus para ser igual a Jesus. Olha o espetáculo da graça. O pior ser humano, ele é escolhido, separado, ele é eleito da eternidade, por meio da santidade, ser a melhor pessoa. Por isso que a glória da salvação não é do homem, é de Deus, porque Ele transforma pecador em homem santo. Se isso não é glória, não sei mais o que é, porque você era o pior pecador, potencial para tanto, mas Deus, por meio do Evangelho, para a glória dEle, tomou um pecador e fez um homem que tem potencial para a santidade, que tem a eternidade guardada na mão do Deus Santo. Qual é a filosofia humana? Qual é a psicologia humana? Quais são os coaches que poderia, num discurso entusiasmado, quais são os oradores que convencem do que querem convencer, poderia transformar um abjeto humano num homem santo? Ninguém, mas a loucura do Evangelho transforma pecador em homem que adora a Deus, que se espanta no espetáculo da graça, que se refaz na glória daquele que é perfeito. A salvação é para a glória de Deus, porque dele, por ele são todas as coisas. E é evidente que a pergunta não é mais porque Deus escolheu um e não escolheu outros. A pergunta é por que eu? Por que eu? Por que eu? A pergunta não é mais quem são, mas por que eu? Porque você sabe quem você é. Se você escolhesse os meios de salvação, é possível que você se equivocasse na lógica humana e se deixasse de fora. Mas porque a loucura da cruz, aqueles que o Pai deu, de maneira nenhuma será tirado das mãos do Salvador. Eu vou concluindo aqui, porque vale a reflexão sobre a música. Porque nós estamos trabalhando com um texto que deve ser cantado. Aliás, a Bíblia deve ser cantada. E fazer uma ligeira, 2 ou 3 citações aqui sobre o que pensam sobre a música. E o meu primeiro exemplo aqui, ele não está muito no contexto da igreja, o Platão, embora você tenha muito do platonismo na história da igreja também. Olha o que o Platão diz: a música é da maior importância para moldar o caráter do Estado. Não preciso fazer as leis de um Estado, eu só quero fazer as músicas. Percebe? O que molda o comportamento de um povo não são as leis, é a música, é a cultura. Por meio de um baile funk, você faz as pessoas fazerem o que os animais fazem e se alegrar por isso ainda. Por meio de uma batida, uma música, você leva as pessoas à obnubilação emocional e intelectual. Ou porque você acha que no estádio de futebol, a batida, tum, 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 seja lá o que for, as pessoas se jogam, o pâncreas, os órgãos funcionam, a adrenalina, tudo começa a funcionar de uma maneira escandalosamente potencializada e você perde a capacidade de se governar. Uma certa ocasião, eu ouvindo uma entrevista do Nelson Ned, aquele grande cantor, era um grande cantor, ele tinha estatura baixa, né, irmã? Mas era grande cantor. Ele falando sobre a sua experiência na conversão com o Jô Soares. E aí, num dado momento, ele disse assim:
que num dos seus bailes, dos encontros, e os encontros deles, era promovido para pessoas de certa idade, de maturidade, de famílias constituídas, de homens e mulheres, que já tinha uma família na qual precisava representar moralmente. E o Nelson Ned, na entrevista, ele diz que a certa altura do baile, ele começava a cantar numa tonalidade, de uma certa maneira, e ele subliminarmente ia sugerindo que as pessoas fossem tirando as roupas. E num dado momento, todos estavam dançando nus. Porque a música tem essa capacidade. Essa música nos leva a fazer aquilo que nós não queríamos fazer. A música, ela é importante. A música, ela precisa ter critérios para que ela seja cantada, para ser ouvida. A música, ela rouba de nós a capacidade de nos governar. Coloca uma multidão, 30, 50, 100 mil pessoas no estádio, as luzes piscando, o som, a frequência. A frequência da música, ela derruba muro. O muro de Jericó foi derrubado com a frequência musical. Deus disse, bata o pé aí, a frequência derrubou. A música tem esse poder. E o Platão, o sabedor, disse, eu não quero fazer as leis, eu quero fazer a música. Já o Calvino, ele diz assim, devemos diligentemente guardar que não estejam os ouvidos mais atentos à melodia, que a mente ao sentido espiritual das palavras. Aplicada com moderação, não há dúvida alguma que cantar na igreja seja uma prática muito santa e sadia. Obviamente eles estavam discutindo se deveriam ou não cantar na igreja, porque estava havendo muitos problemas. O Calvino também, ele diz o quê? Mais uma vez, o Espírito Santo sabe quanto somos inclinados a regozijarmos-nos em frivolidades. Por isso nos exorta cuidadosamente pelas sagradas escrituras a que regozijemo-nos em Deus e que toda a nossa alegria se reporte a Ele. A música é a primeira ou uma das primeiras coisas que nos proporciona prazer, então devemos tomá-la para tudo que é decente, e não seja ela ocasião de nos fazer soltar as rédeas da dissolução em deleites desregrados, que não seja instrumento de devassidão nem qualquer desvio carnal. Por fim, mais uma vez, e desculpe aí a redundância de autor, o Calvino de novo, a música carrega dois elementos, a letra e a melodia. Toda palavra má corrompe os bons costumes. Quando ela se associa à melodia, muito mais profundamente penetra no coração, de tal modo que instila dentro de nós. Assim como por um funil o vinho é entornado na vasilha, assim também através da melodia são lançados ao fundo do coração o veneno da corrupção. Que se há pois de fazer é ter canções não apenas decorosas, mas que também sejam santas, que nos sejam como aguilhões a instigar-nos a orar e a louvar a Deus, a meditar nas suas obras, a fim de amá-lo, temê-lo, honrá-lo e glorificá-lo. Ou seja, a música que você ouve aqui determina o que você faz segunda-feira de manhã. Se você ouvir uma música, me dá poder de filho, você chega no teu trabalho e amanhã você quer acabar com todo mundo. E você acha que é isso mesmo. Percebe? Então a música, ela tem que ser didática e nos levar a refletir a tudo que é santo. Não é o batuque da música, é o que o batuque da música ela leva para dentro de você. Porque a música ela instiga a erotização ou a santificação. É o que você vê no mercado do show gospel. As capas de CDs inspiram mais erotização do que santidade. O Agostinho, ele diz: flutua entre o perigo e os salutares efeitos que a experiência nos mostra. Portanto, proferir uma sentença irrevogável, inclino-me a aprovar o costume de cantar na igreja, para que, pelos deleites do ouvido, meu espírito, demasiado fraco, se eleve até os efeitos da piedade. Quando às vezes a música me sensibiliza mais que as letras que se cantam, confesso com dor que pequei. Nesse caso, por castigo,
prefiro não ouvir cantar, eis que estado me encontro. Qual é o lamento dele? Como eu gostaria de cantar em louvor, mas quando eu vejo eu me torno frívolo. Agora eu não sei se eu me alegro cantando ou se eu me entristeço porque pequei nos meus deleites. Olha que conflito. E por fim, e aí eu não cito o autor aqui, né, por modéstia, se é que me entende. Não dá para colocar entre eles aqui. Mas só uma pista, a gente está trabalhando esse texto nas quintas-feiras. E aí, falando sobre o louvor, né, eu estou escrevendo o texto de Colossenses, eu disse o seguinte, você viu, a minha modéstia escapou, né? Viu que não há perfeição, né? Escapou a glória. Há um elo inquebrável entre teologia, louvor e oração. Isso quer dizer que não há louvor sem teologia, pois quem canta sem as bases teológicas das Escrituras, canta para um Deus desconhecido, ou criado pela sua própria vanidade emocional. É a mesma coisa, quem ora sem os fundamentos bíblicos, lança palavras ao vento, como se resmungasse uma reza, ou lançasse palavras ao vento, como fazem os pagãos aos seus deuses imaginados. Da mesma forma, o louvor sem teologia tende ao emocionalismo, e teologia sem louvor ao racionalismo. Da mesma maneira, oração sem teologia escriturística é paganismo, e teologia que não leva à oração é ciência inócua. O crente que entende a teologia genuína explode em adoração e se derrama no altar do louvor ou da adoração. Eu concluo dizendo que é isso que Paulo está fazendo. Ele vem argumentando: o judeu pecou, o gentil pecou, todos pecaram. Capítulo 4, justificação. 5, santificação. 6, o domínio próprio. O 7, sobre a lei e a graça. O 8, a esperança. E de repente ele não tem mais argumento. A teologia escriturística não fez Paulo um cientista da fé. A revelação foi tão profunda que ele se lança ao chão e começa a adorar. Oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, seus juízos inescrutáveis. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, quem primeiro lhe deu, para que se recompensasse, pois dele e por ele são todas as coisas, a ele a glória. Amém. Se o conhecimento que você tem da sua fé não te fizer explodir em adoração, você precisa rever a sua fé. Mas se a sua adoração não te fizer refletir na teologia do seu conhecimento, você precisa se arrepender, porque na verdade a música é apenas um entretenimento. A teologia leva à explosão da adoração. A adoração nos leva à vontade de pensar de novo no aspecto da nossa fé. E tudo isso derramado no altar da graça da oração. Não há divórcio. E aqui vale o que Deus ensinou, o que Deus uniu. Não faça ao homem o divórcio. Deus uniu teologia escriturística, louvor sincero e oração piedosa. Que o Senhor nos ajude a entender a fé, a explodir em oração e a clamar em oração. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e bondade. Nós nos exultamos de alegria pelo espetáculo escandaloso da cruz. Escândalo que é loucura para aqueles que se perdem, mas é o poder de Deus para aqueles que se salvam. Nos ajuda, Pai, a louvar com razão escriturística, mas estudar a Bíblia com espírito inclinado ao desejo de te adorar. E tudo isso nos leve a uma vida de oração. Nós somos teus e não queremos nos bastar nos limites da nossa competência. Nós queremos nos perder no espetáculo da graça, naquilo que o Senhor é, e que o Senhor nos leve, cada um de nós, ao ponto de cantar como Paulo, ou junto com Paulo, engrossar o coro com Paulo. Ó inescrutável, ó indimensionável, indizível é o Senhor. Nós não podemos lhe aconselhar, mas queremos que o Senhor nos aconselhe eternamente.
É assim que nós pedimos como igreja e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.